E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou já há um tempo em meu coração. Se encontra em Neemias, capítulo 4. Eu tenho lido o livro de Neemias e Deus tem ministrado muito na minha vida a respeito dessa história. E tenho tido tanto sede de ler esses capítulos, né, que às vezes eu coloco até na caixinha, né, de Bluetooth enquanto eu estou fazendo as coisas da minha casa, para conseguir ouvir e entender e receber, né, em áudio. E Deus ministrou muito em meu coração quando chegou no capítulo 4. E eu queria compartilhar com você nessa noite. E o título dessa mensagem é Não Desanime, porque Ele pelejará por vós. Não desanime, porque Ele pelejará por vós. E nós estamos vivendo dias de desânimo, porque nós não sabemos o que vai acontecer no nosso amanhã, não podemos fazer mais planos, né? Os nossos propósitos, às vezes, são frustrados, porque estamos passando por crises na saúde, crise financeira. Então, o sentimento que temos, um dos sentimentos que temos é de desânimo. Há um desânimo em nós, né? E, ao ler esse capítulo, Deus ministrava o meu coração. Não desanime, porque eu pelejarei por vocês. E esse é um capítulo um pouco longo, né? Mas antes de entrar no capítulo 4, o livro de Neemias, no início, fala que ele era um copeiro do rei, e ele recebe a notícia que a sua cidade, né, estava destruída, e ele se entristeceu. E o rei percebeu que ele estava triste, né? E ele foi orar ao Senhor, pedir ao Senhor qual era a estratégia, o que ele ia fazer diante daquela situação. Neemias não estava mais lá em Jerusalém, Neemias não estava mais lá naquele lugar, mas mesmo assim ele se importou, né? E ele lá, tranquilo onde ele estava, junto com o rei, ele orou ao Senhor e Deus o levantou para restaurar aqueles muros. E ele ora ao Senhor e Deus entra com provisão, inclinando o coração do rei a favor de Neemias. E além do coração do rei ter sido se inclinado a essa causa, o rei também providenciou tudo o que ele precisasse. Falou: o que você precisar, leve. Né? Então, Neemias, ele entendeu que Deus estava no controle daquela situação. Diante daquela tragédia, diante daquele momento que ele estava vivendo, Deus estava no controle, né? E queria usá-lo, queria levantá-lo para trazer a restauração àquele lugar. Então, Neemias, ele reúne o povo, mas ele guardou no coração dele todas as estratégias que Deus colocou no coração dele, ele não disse a ninguém. Ele guardou no seu coração, e a gente também aprende com isso, que muitas coisas nós temos que guardar para nós, né? A gente, Deus, evitar de falar, evitar de se expor, porque os nossos inimigos estão nos observando e esperando, né, a oportunidade para nos atacar. Então, quanto menos a gente falar, melhor, né? Então, ele ajuntou ali diversas pessoas, famílias com várias funções. Cada um tinha uma função, uns tinham funções altas, outros eram funções comuns, mas todos eles, naquele momento, tiveram o mesmo propósito. Todos que estavam ali, era muita gente, mas tiveram o mesmo propósito, que era reconstruir os muros. Então, Neemias, aqui no capítulo 4, começa os ataques dos inimigos contra esta reconstrução, contra a vida dos judeus, contra a vida de Neemias, né? E no capítulo 4, no versículo 1, fala: Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros
e dos oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram algum sacrifício? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade da sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Então, nesse versículo, fala que eles começaram a zombar ali de Neemias e daquele povo, dizendo que eles estavam loucos, o que eles estavam fazendo ali, que eles não seriam capazes, que não valeriam a pena, que vocês não têm recurso. Então, a primeira coisa que os inimigos fazem contra nós é lançar palavras para nos desmotivar, nos desestabilizar, nos tirar daquele foco. E quantas coisas nós ouvimos, né, ainda mais diante da situação que temos vivido, que não vamos prosperar, que não vamos conseguir, que não vai dar certo, né, que temos que parar, que aquilo não vai para frente. E aí a gente começa a ouvir esse monte de ataques, de palavras, de pessoas que apontam contra nós. Às vezes não são só pessoas lá fora, mas os de dentro também começam a apontar e dizer que estamos, né, loucos. E a resposta de Neemias para aquele povo foi a oração. Então, Neemias não retrucou, Neemias não guardou aquelas palavras más ao seu coração. Ele simplesmente foi orar a Deus. E ele falou: Deus, olha para este povo que está zombando de nós. Que o Senhor peleje, que o Senhor cuide deles, que o Senhor faça com que eles, né, caiam, que isso caia sobre a cabeça deles. E Deus, em todo o tempo, esteve com Neemias, né? Porque a oração fazia parte da vida de Neemias, né? E é a oração que tem que fazer parte da nossa vida também. E nós podemos aprender aqui alguns ataques, né? Os inimigos se reúnem e planejam. Se a gente continuar lendo, aqui fala no versículo 7, continua assim: no entanto, quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então, os inimigos, eles se reúnem para planejar contra as nossas vidas. Nós, às vezes, temos dificuldade de nos reunir, às vezes, para orar, para nos consagrar, para cultuar ao Senhor, mas os inimigos não. Eles se reúnem, né, para montar estratégia para nos destruir. E uma das estratégias que ele usa é a confusão, como diz no versículo 8. Né, um espírito de confusão mesmo. Né, o diabo sempre vai usar pessoas para gerar confusão em nosso meio, para nos tirar do propósito. Então, às vezes, age ali uma confusão, um disse-me-disse, uma fofoca, um mal-entendido, um olhar, uma palavra maldita, alguma situação que gera uma confusão e nos faz tirar do foco, nos tirar do propósito. Né? E no nosso meio, dentro da nossa casa, onde nós trabalhamos, qualquer lugar,
né? O diabo começa a querer lançar a confusão para que o nosso olhar seja desviado, né? E eles tentaram fazer isso com Neemias, né? E a segunda coisa também que eles tentaram desanimar, lançar sobre eles, foi o desânimo. Depois da confusão veio o desânimo. Então, no versículo 10, eles falaram: então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinho. Nós estamos cansados, isso é muito para nós. Nós não vamos conseguir fazer tudo isso sozinho. E começa a gerar um desânimo ali naquele povo. E o desânimo, ele tem atacado o povo de Deus. Porque nós sentimos, às vezes, desânimo de orar, de ler a palavra, né? Bate aquele desânimo de vir para o culto, aquele desânimo, às vezes, de ouvir um louvor, de tirar um tempo. Às vezes, nós estamos precisando, estamos passando por uma situação difícil em nossas vidas, mas há um desânimo tão grande que a gente não consegue dobrar um joelho para orar, que a gente não consegue clamar, que a gente não consegue pedir um socorro. Então, esses inimigos tentaram lançar sobre este povo o desânimo, e o desânimo ele é contagioso. Se eu estou desanimado e converso com a Roselma, automaticamente eu começo a fazer com que ela veja do jeito que eu estou vendo e gero sobre ela um desânimo também. Aí a gente começa ali, é mesmo, né? Você tem razão, é verdade, é verdade. E aí aquilo começa a contagiar. E eles tentaram fazer isso, fazer com que as pessoas sentissem esse desânimo, né? O desânimo anula as promessas de Deus e tudo que Ele já fez por nós nos faz esquecer. Quando nós estamos desanimados, a gente esquece tudo que Deus já fez pelas nossas vidas. E a gente também esquece do que Ele poderá fazer, das promessas que Ele tem para nós. A gente não consegue pensar, lembrar, ser grato. E a palavra de Deus fala: traga à memória aquilo que vai trazer esperança. Traga à memória aquilo que vai trazer esperança. Não deixe que o desânimo tome conta da sua mente, para que você paralise, né? Porque quando estamos desanimados, a gente vê tudo diferente. A gente ora, a gente lê, a gente estuda, a gente trabalha sem fé, né? Tudo a gente consegue ver diferente, porque o desânimo ele nos paralisa e nos impede de agir, né? Então, um povo desanimado ouve mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Então, se há em nosso coração esse desânimo, Deus, Ele quer trazer um ânimo novo nas nossas vidas, trazer uma esperança, trazer uma luz, né, para que a gente possa voltar a crer, voltar a sonhar e acreditar que Ele peleja por nós, né, assim como fez com Neemias. Ele peleja por nós. Todo momento de aflição que Neemias passou, ele orava ao Senhor antes de tudo, de qualquer decisão. Ele orava ao Senhor. Essa foi a chave mais importante na vida de Neemias, porque ele ia orar ao Senhor. E Deus agia, porque Deus percebia o quão dependente Neemias era dele. Então, o tempo todo, quando ele ia passar por uma situação, Deus já vinha com a provisão na vida de Neemias, né, e daquele povo. E o terceiro inimigo de Neemias, daquele povo, que no capítulo 11 a gente pode continuar lendo, os medos e boatos, né? No versículo 11 do capítulo 4, fala assim: enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão à nossa direção e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montasse guardas armados com espadas e lanças. Então, aqui fala que de todos os lugares, né, virão inimigos contra nós. Né, alguns homens que estavam ajudando na construção daqueles muros,
eles não moravam ali dentro de Jerusalém, moravam ao redor. E eles ouviam boatos, né? Olha, eles vão, em qualquer momento, vão atacar aquele povo. Em qualquer momento, eles vão chegar de surpresa e vão pegar aquele povo e vão destruir aquele povo. Então, chegava no ouvido daquelas pessoas e começou a gerar neles medo. Meu Deus, vamos ser destruídos, vão matar as nossas famílias, vão matar os nossos familiares. Nós estamos perdidos, né? Então, boatos, fofocas, as notícias ruins nos fazem ter medo, né? Nos paralisam, nos desmotivam. Começa a gerar medo em nosso coração. Porque a gente começa a ouvir uma coisa de um, ouve uma coisa de outro. Você viu o que está acontecendo? Você ouviu falar sobre isso? E aquilo começa a gerar um pânico em nosso coração, e começa a gerar um pânico, e vem mais boato, e vem mais fofoca, e começa a gerar medo. E é isso que eles fizeram. Eles saíam, quando eles voltavam, fiquei sabendo que vão destruir, que vão atacar vocês, que eles vão chegar de noite, que vai acontecer isso. Então, Jeremias, ele foi e falou com o povo, né? Não temas, lembrai-vos do Senhor. O povo estava guardando os muros, mas eles não estavam guardando seus ouvidos. Então, além de guardar os muros, era preciso guardar os ouvidos contra os boatos, contra as fofocas, para não gerar o medo no coração. Então, no versículo 14 fala: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutam pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas, pelos seus lares. Então, Neemias falou: acordem, não tenham medo. O Senhor é grande, Ele é temível. Não tenham medo deste inimigo. Temam ao Senhor, mas não tenham medo do inimigo. Se você está com medo, proteja pelo menos a sua casa, proteja os seus filhos, proteja a sua família, proteja a sua esposa. Vocês vão deixar o inimigo vir aqui e fazer o quê com o seu povo? Protejam eles. Se não for proteger a muralha, todos eles, proteja pelo menos os seus. E aqui o Senhor fala em nosso coração, né, nessa estratégia, que aquele que não protege a sua família, que não cuida do seu lar, que não cuida dos seus filhos, do seu esposo e esposa, também não vai conseguir cuidar das coisas de Deus, cuidar da obra do Senhor. Então, eu achei muito tremendo quando Neemias dá essa ordem: olha, então, não queira proteger uma cidade inteira. Proteja os seus primeiro, cada um proteja os seus, né? E a outra estratégia que Neemias deu àquele povo que estava amedrontado, que estava desanimado, né, é que eles pegassem as armas de combate. Neemias era um homem que orava ao Senhor, mas Neemias também vigiava e ele agia. Então ele sabia qual era a parte de Deus e qual era a parte dele. Né? Ele orava ao Senhor, mas ele pegava uma arma para lutar. Ele orava ao Senhor, mas ele ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Então, muitas vezes, nós esperamos que Deus faça aquilo que é a nossa parte de fazer. Deus, ele pelejará a nosso favor, mas ele nos deu sabedoria, nos deu estratégia, entendimento, mão, pé, boca. Então, situações que nós temos que agir, né? Então, Neemias ali, como líder, ele não demonstrou cansado, inseguro, mas ele foi confiante em quem ele cria. Ele trazia confiança para aquele povo. E ele sabia que Deus protegia, mas ele precisava agir. E ele não desistiu de construir aquele muro. Ele pediu que as pessoas mudassem o foco, né? Não temessem seus inimigos, mas temessem a Deus. Então, Neemias, ele manteve as mãos daquele povo ocupado. Se a gente continuar lendo no versículo 15, fala assim: quando nossos inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro.
Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construíram o muro. Os trabalhadores prosseguiram a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra segurava uma arma. Então, a partir daquele momento que eles se sentiram ameaçados, eles sabiam que Deus ia cuidar deles. Eles sabiam que Deus ia pelejar. Mas isso não fez com que eles não deixassem de vigiar. Então, ele falou, há inimigos. Deus vai nos dar vitória sobre eles. E não vai nos livrar deles. Então, Deus nos dá vitórias diante dos nossos problemas, diante das nossas situações, né? Às vezes não nos livra dela, mas nos faz passar por elas. Então, ali naquele momento, Neemias falou, olha, uma mão você leva a carga, na outra mão você vai levar uma arma e vai ter que trabalhar assim. Né? Uma mão a carga, outra mão a arma, porque nós não podemos bobear, porque nós temos que vigiar. Né? E eles vigiavam, não é só um período, né? Eles vigiavam de dia e de noite. E às vezes nós oramos muito, mas vigiamos pouco. E a palavra de Deus fala, vigiai e orai. Vigiai primeiro e orai. Né? Porque o nosso inimigo ele anda ao nosso derredor, procurando um momento certo para devorar. Né? Então, mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, o povo ele prosseguia. Em uma mão ele levava a carga e na outra mão eles levavam a arma. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, né? É contra os principados e potestades. A nossa arma é a oração, a nossa arma é a palavra que nos dá vitória sobre as situações. Né? Então, eles oravam, trabalhavam e vigiavam de dia e de noite. E muitos de nós temos construído os nossos muros. Né? Eu acredito que cada um tem uma história de reconstrução de muro em suas vidas. Né? Muitos de nós, às vezes, começamos a construir muros, mas paramos de construir. O muro ficou na metade. Ou, às vezes, a gente começou a construir o muro, mas não fechamos as brechas. O muro está cheio de brechas. Né? Ou nós construímos os muros, mas a gente não vigia, né? Somos atacados o tempo inteiro, mesmo com o muro construído. Eu não sei qual é a situação que cada um esteja passando, né? Mas o Senhor, Ele nos pede para não desanimar, para continuar a reconstruir, mas para orar e vigiar, para saber que Ele peleja por nós, mas que nós também temos as nossas armas de guerra, as nossas armas de conquista. Né? Então, aqui no versículo 19, fala assim, então expliquei aos nobres, os oficiais, o restante do povo, a obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde lhe soar, nosso Deus lutará por nós. Né? O diabo ele vai tentar o tempo inteiro, né, nos distrair, fazer com que a gente sinta medo. E eu, quando li aqui, eu entendi que essa voz, esse chofar, né, são os líderes, os pastores, que às vezes faz um apelo, clamam à igreja, né, e aqui fala que eles estavam separados, os muros estavam separando uns aos outros. E às vezes nós construímos muros que nos separam do nosso irmão, que nos separam das pessoas. Né? E Deus quer que a gente se ajunte nesse momento, né? E não nos separem. Né? E aqui fala que quando tocasse a trombeta, era para que eles se ajuntassem. Né? E eu acredito que aqui são as vozes proféticas, né? Que nos levam a ajuntamento. Às vezes a gente tem aquele sentimento de não vou, de não quero, né? O desânimo que toma conta. Mas o Senhor ele nos chama a construir o nosso muro, mas de forma com que a gente não fique longe um dos outros, né? Porque o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós, mas quer que a gente ore. O Senhor pelejará por nós, mas quer que a gente vigie, né? E, para encerrar aqui, no capítulo 6, quando eles terminaram de construir este muro,
Neemias estava ali e o inimigo dele chamou ele novamente. Ficou muito furioso, porque eles tinham conseguido conquistar, né? Terminar a construção desse muro. Né? E no capítulo 6, no versículo 1, fala assim, ó, Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro. E não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. Então, Neemias, eles terminaram de construir o muro, mas não tinham brechas, né? E às vezes a gente dá as brechas, né? A gente deixa os nossos muros com brecha, né? E a nossa obra, ela não acaba, né? Ela é eterna até Jesus voltar. E nunca vai estar finalizada. Ali eles fecharam as brechas, mas não tinham portas. Então o inimigo sabia que tinham como entrar naquele lugar. Só que Neemias, ele trouxe para eles a resposta, né? Ele disse: não tenho tempo, né? Não vou perder tempo indo lá. Estou muito ocupado, né? Por que eu vou parar de fazer a minha obra? Às vezes nós damos atenção ao inimigo, nós damos atenção a algumas situações que nos fazem paralisar na obra do Senhor, né? E ele aqui nos diz, né? Não tenho tempo para isso, né? Por que eu vou parar essa obra? Deus já havia revelado a ele que era uma emboscada, que eles ainda precisavam, né? Estavam querendo fazer com que ele caísse naquela armadilha. Mas Deus sempre revelará aos seus profetas os planos de Satanás. Deus sempre vai trazer revelação para nós quando a gente tem a nossa vida com Deus, né? E é interessante demais aqui no versículo 9, que ele fala: estavam apenas tentando nos intimidar, imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Quanto mais o inimigo tentava fazer com que Neemias fugisse do propósito, mais ele se achegava ao Senhor, né? E quanto mais o inimigo tentava lançar alguma palavra contra ele, mais ele confiava que Deus estava com ele. Então, se você às vezes não está envolvido na obra do Senhor, não está envolvida a sua mente na palavra, se você está com brecha, se os seus muros estão com brechas, o diabo sabe aonde lançar uma seta para te desestabilizar. Então, a nossa mente precisa estar ocupada, a nossa vida precisa estar ocupada no Senhor, na palavra, orando, num ministério, para que, quando o inimigo vier tentar nos destruir, tentar nos desestabilizar, a gente tenha essa resposta para ele também. Eu não tenho tempo para ressentimentos, eu não tenho tempo para ficar com raiva, eu não tenho tempo para ser orgulhosa, eu não tenho tempo para ser egoísta, eu não tenho tempo porque eu tenho muito trabalho, porque o Senhor entregou uma cidade para mim, né? Eu estou com uma obra muito importante, eu não posso parar. E quanto mais ataques eu tiver, mais força eu vou ter, mais determinada eu serei para continuar a servir ao Senhor. Então, a minha pergunta para nós, né, nessa noite é: como estão os muros que nós temos construído? Todos os dias a gente acorda e começa a construir um muro em nossas vidas. Dentro do serviço, dentro da nossa casa, onde a gente estuda, dentro da igreja. É como se construíssemos todos os dias uma parede. E esses muros precisam estar com as brechas fechadas, precisam estar com vigilância dia e noite, precisa estar ali
Com uma mão você leva ali a carga, mas com a outra mão você tem a arma. Então nós não podemos vacilar, porque se a gente vacilar, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Então se a gente vacilar, é o momento que a gente deixa de vigiar, é o momento que ele terá a oportunidade de trazer o medo, de trazer o desânimo, de trazer a falta de fé, a desconfiança. E o Senhor está o tempo inteiro levantando pessoas para falar: eu pelejo por você, eu estou com você nessa causa, né? A situação está difícil, você está passando por essa enfermidade, está passando por esse problema no seu casamento, está passando por esse problema na sua empresa, no seu trabalho. Mas eu estarei pelejando por você. Mas você não pode deixar de guerrear, não pode deixar de orar, não pode deixar de buscar ao Senhor na sua palavra, porque Ele nos deu a arma, assim como deu a Neemias. Todas as estratégias, assim como deu a Neemias, tudo o que ele precisava, até o coração do rei, o Senhor inclinou. O Senhor fará isso ao nosso favor também. Quando a gente entende que a prioridade é colocar o Senhor no centro e orar e falar: Senhor, olha essa situação, peleja por mim. E Deus começa a abrir a porta, começa a trazer a cura, começa a trazer a restauração, começa a dissipar todo o mal da nossa vida e nos conduz a fechar as brechas. Então, qual é a brecha que ainda o inimigo percebe que tem? Neemias fechou todas as brechas, mas as portas não estavam colocadas naquele lugar. E o diabo achou, o inimigo achou que pela porta poderia entrar. Mas o inimigo não entrou, porque Neemias estava ocupado demais para dar ouvidos àquilo que Satanás estava tentando fazer na vida dele, para desestabilizar a vida dele. Então, ocupe a sua mente, ocupe o seu coração com aquilo que Deus tem lançado na sua vida, que é a palavra, que é o louvor, que são amizades boas que nos fazem nos acrescentar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero convidar você nessa noite a refletir, a fechar os seus olhos aí na sua casa e a colocar diante do Senhor esta palavra e falar: Deus, eu sou Neemias na minha casa, eu sou Neemias no meu trabalho, eu sou Neemias na minha escola, eu sou Neemias na minha vizinhança, Senhor. E os inimigos têm se levantado contra mim, têm zombado porque eu te sirvo, têm falado: cadê esse Deus que você serve? Olha como que está a sua vida, quantas pessoas têm morrido, quanta doença, olha o desemprego, quantas situações difíceis você tem passado, que o diabo tem acusado na sua vida e tem zombado de você. E isso tem trazido um desânimo espiritual, um desânimo emocional. Então coloque diante do Senhor, assim como Neemias fez naquele lugar. Ele ficou muito entristecido, ele não escondeu nem do rei que ele estava triste, mas a primeira coisa que ele fez foi clamar. E Neemias orou por 4 meses para chegar diante do rei e falar com que ele pudesse liberá-lo a construir aqueles muros. E Deus proveu tudo na vida de Neemias, porque ele confiava plenamente que Deus estava no controle de toda aquela situação. E mesmo depois que aquele muro foi construído, a cidade foi levantada, Neemias não se orgulhou disso, ele não ficou ali para ser rei. Ele deixou com que outras pessoas reinassem e voltou para o seu posto. Deus tem procurado pessoas para fechar as brechas. Fale para o Senhor: Deus, aonde estão as brechas na minha vida? Os muros que eu tenho construído, quantas brechas nós temos dado, o inimigo tem lançado o desânimo, os boatos, as confusões que têm nos afastado do Senhor. Temos ouvido tantas notícias ruins, tantas pessoas que serviam ao Senhor, mas hoje estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E isso traz um desânimo ministerialmente, espiritualmente. Mas o Senhor fala que Ele peleja por nós e que nós precisamos estar firmes e vigilantes nele, na Tua palavra. Temos que vigiar de dia e de noite. Não é somente em um momento, não é somente um período. Ficarmos atentos quando o diabo tentar lançar uma palavra, uma artimanha, uma jogada para que a gente venha a cair.
Neemias não caiu na armadilha do diabo. Ele falou: eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para me encontrar com você, eu estou muito ocupado fazendo a obra do Senhor, não há tempo para isso, não há tempo para confusão, não há tempo para discórdia, não há tempo para ciúmes, não há tempo para inveja, não há tempo para mim ficar magoado, não há tempo para mim ficar desesperado, porque eu estou ocupado na palavra, eu estou ocupado com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, eu estou ocupado em salvando vidas, em abençoando pessoas, eu estou ocupado orando, jejuando, eu não tenho tempo para ouvir o que o inimigo tem lançado na minha vida, mas a minha ocupação está em Cristo, porque eu sei que eu estou neste mundo de passagem, eu não estou aqui eternamente, sou estrangeiro neste lugar, que o céu é o meu lugar, então eu estou ocupado com o reino, e o Senhor pelejará por mim, às vezes não me livrará de uma situação, mas me fará passar por ela, porque Ele me faz passar por cima das águas, Ele me faz passar por cima do fogo e eu não me queimarei. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta noite, nos ensine a ser como Neemias, um homem que não desanimou, um homem que creu no Senhor, que não se acovardou, Deus, mas foi para a luta e usou todas as estratégias que o Senhor ordenou a ele, que teve temor do Senhor e por isso saiu vitorioso nessa situação. Nos faça sair vitorioso diante dessas situações que temos vivido, Senhor. Visite cada família, cada casa, cada situação que cada um tem feito, tem falado diante do Senhor. Eu peço ao Senhor para que derrame sobre eles, Pai, um ânimo novo. A alegria do Senhor é a nossa força. Derrama, Senhor, sobre eles um ânimo novo, para que possamos fechar todas as brechas e ver o nosso muro construído no Senhor, na rocha que é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa falar ao seu coração.